Bom dia, querida gente. Hoje, domingo, dia 26 de fevereiro, oitavo domingo do tempo comum. É neste oitavo domingo do tempo comum, neste dia 26 de fevereiro, que nós estamos chegando até você para fazer acontecer mais uma vez o nosso programa A Voz do Senhor. Tome a palavra de Deus, ou tome a liturgia diária, que nós vamos meditar esta palavra. Nós queremos fazer ecoar a palavra do Senhor neste momento. Tudo bem? Então, quero contar com a sua audiência, quero contar com a sua escuta, com a sua sintonia, para que esse momento seja ainda mais significativo. Muito bem. Rezemos. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós acabamos de fazer a oração da Igreja, a oração coleta da liturgia eucarística, da Santa Missa, e nós queremos continuar nessa direção, tá bom? Então vamos acolher agora a palavra do Senhor, certo? Antes de acolher a palavra de Deus, quero deixar um grande abraço para Tamile Santos, do Rio de Janeiro, que está aqui na escuta, na sintonia. Vana querida, aqui de Feira de Santana, que está aqui já deixando o seu pedido de bênção, sua bênção. Bom e abençoado domingo. Bom e abençoado domingo para você também, Vana. Obrigado pela sua sintonia neste programa A Voz do Senhor. Tome a sua palavra, Tamílis, tome a sua palavra, Vana, para que a gente possa meditar agora o Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisar de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo.
Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de Mateus 6, de 24 a 34. Mateus 6, de 24 a 34. Qual é o tema principal desse Evangelho? É importante que a gente já pergunte assim, porque os Evangelhos, na verdade, são muito densos. No geral, são muito densos. E é importante que a gente se pergunte sempre qual é o tema central mesmo do Evangelho. E nós podemos dizer, o tema central do Evangelho de hoje, ele é o reino de Deus. A busca do reino de Deus e da sua justiça. A busca do reino de Deus e da sua justiça deve constituir em nossa vida um valor fundamental. Olha como o Evangelho começou. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nós sabemos que pela estrutura social que nós temos e que não vem de agora, nós sabemos que o dinheiro ele tem relevância, ele tem importância. O dinheiro é moeda de troca. Com o dinheiro nós adquirimos coisas importantes para a nossa sobrevivência. É com o dinheiro que a gente compra uma roupa, é com o dinheiro que a gente compra o alimento, e sem alimento ninguém vive. Bom, então não podemos desconsiderar que o dinheiro ele é fundamental, eu diria, fundamental, mas ele é importante. Ele é importante. Qual é o grande problema e que vem agora para o Evangelho? Qual é o grande problema? O grande problema é de transformar o dinheiro em absoluto. É transformar o dinheiro em Deus. É fazer com que o dinheiro, é permitir que o dinheiro assuma o lugar de Deus. Assuma o senhorio. Quer dizer, o dinheiro ele é importante, mas ele não é o meu senhor. Ele não pode ser o teu senhor, o nosso senhor. O nosso senhor é Jesus Cristo. E por isso Jesus Cristo também começa o seu evangelho categoricamente. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mesmo que eu reconheça, eu não tenho como fugir disso, que o dinheiro é importante, eu não posso constituir em absoluto o dinheiro. Se o dinheiro se constitui em absoluto, Deus perde o seu lugar na minha vida. Deus perde o lugar dele, o seu lugar na tua vida. Não pode. E nesse sentido que Jesus Cristo, ele coloca para a gente isso. Né? É nesse sentido. Bom, e aí segue. O Evangelho então segue nos falando da preocupação. E aí nós podemos dizer, a preocupação com o que vamos comer, a preocupação com o que vamos beber, com o que vamos vestir, ela se justifica? Sim, se justifica. Inclusive, a ideia que aparece aqui de providência divina não pode nos autorizar a colocar tudo nas costas de Deus. Não. Providência divina não é isso. A providência divina, ela é a confiança no Senhor que está conosco, que cuida de cada um de nós. Agora, eu não posso entender que Deus ele vai fazer tudo e eu não vou fazer nada. Então, por exemplo, você está desempregado. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte, procurando emprego, não desistindo, porque não é uma luta muito fácil, se qualificando, estudando, otimizando o seu tempo. Eu não posso simplesmente dizer, não há emprego, não coisa. Eu rezo a Deus, eu faço uma novena,
mas eu também não procuro, eu não me qualifico, eu não vejo outras indicações, eu não preparo um currículo. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, é preciso que você faça a sua parte, porque é muito seguro que Deus vai fazer a parte dele. Porque a graça de Deus nunca nos falta. E nunca vai nos faltar. Nunca vai nos faltar. Nós vamos contar sempre com a graça de Deus. Agora, eu preciso fazer a minha parte. E é nesse sentido que a gente quer falar de providência. Quer dizer, essa ideia que aparece, não vos preocupeis com o dia da manhã, olhai os lírios dos campos, como Deus reveste os lírios do campo em dourado, em ouro, tudo isso é muito, muito justo, muito, muito bonito de contemplar. Claro, o que eu não posso é colocar em nome desse texto tudo nas mãos de Deus. Não, não posso. Uma certa vez aprendi uma frase que alguns atribuem a Santo Inácio de Loyola, mas eu também não tenho certeza se de fato é dele. Até onde li de Santo Inácio, da sua autobiografia, dos exercícios espirituais, não tem algo parecido, mas tal qual assim não. Bom, a frase diz: faça tudo como se dependesse de você. Espere como se tudo dependesse de Deus. Então, faça tudo, faça o seu tudo como se tudo dependesse de você. Espere como se tudo dependesse de Deus. Fazer e esperar. Esperar e fazer. É nesta dinâmica, nessa dinâmica cíclica que o cristão ele deve caminhar. Fazer o seu tudo, dar o seu tudo, como se tudo dependesse dele, como se tudo dependesse de você, mas também acreditar, esperar acreditando, vamos dizer assim, esperar fazendo também. Esperar fazendo também. E nesse sentido, a gente, penso eu, que a gente contempla um pouco o que o Evangelho fala aqui de providência divina. A providência de Deus, ela não quer romper com tudo. A providência de Deus, ela quer afirmar que esse Deus que nos criou não nos abandona à nossa própria sorte, mas Ele nos acompanha, Ele cuida de nós, Ele vela por nós, Ele zela por nós no seu infinito amor. E assim a gente segue proclamando que a graça de Deus nunca nos falta e não nos faltará. Nunca nos faltou, nunca nos falta e nunca nos faltará. Não obstante as nossas dúvidas e dificuldades. Não faltará. Não faltou, não falta, não faltará. Muito bem. Voltemos, de algum modo. Nós começamos essa meditação dizendo que o tema central do Evangelho de hoje é o reino. O reino é o valor absoluto. Agora, é importante que a gente continue dizendo sobre isso. Porque o que é o reino? Qual deve ser, então, se a roupa não deve ser a preocupação, se o vestir, né, a roupa, se o comer, se o beber, se tudo isso não deve ser a preocupação? Qual é a preocupação que deve assumir, deve presidir as nossas ações? Qual é a preocupação? Olha só, nós estamos falando que o reino de Deus e a sua justiça deve se constituir em valor absoluto, primordial para todos nós. E aí, nesse sentido, nós estamos dizendo isso. Então, se o comer, se o beber, se o vestir não deve ser a preocupação primordial, qual deve ser, então? O reino de Deus. A procura do reino de Deus. A palavrinha preocupação,
A gente poderia então separar, ela está junta, né? Preocupação. Se nós separarmos essa palavrinha, então vamos dizer assim, ó, pré-ocupação. Né? Pré-ocupação. Então, qual deve ser a preocupação primeira? O que é que deve presidir? O que é que deve nos ocupar antes de qualquer preocupação, ocupação? O que é que deve? Então vamos dizer, qual é a preocupação? Qual é a pré-ocupação? Qual é a preocupação que deve nos tomar o nosso coração e os nossos sentidos antes de qualquer ocupação? A procura pela vontade de Deus. A procura, a busca do reino de Deus. A busca do reino de Deus. E essa palavra, que é uma das palavras mais interessantes do Evangelho, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo, essa palavra, ela indica isso. Indica que nós somos convidados a ser construtores e construtoras do reino de Deus. Se nós estivéssemos agora na celebração da Eucaristia, é justamente o gancho que eu faria com o Evangelho e a segunda leitura. Quando São Paulo, falando aos Coríntios, ele vai nos dizer que, preocupado um pouco com a questão do julgamento, com o tema do julgamento, ele vai dizer, olha, que todos nos considerem como administradores de Deus, como servos de Deus, ministros do Senhor. Então, diante do reino, que se constitui valor absoluto para todos nós, qual é o nosso lugar? O nosso lugar é de servos e servas de Deus. O nosso lugar não deve ser de quem fica na presença real, de quem fica na corte real. Porque tem isso, não? De repente eu digo, eu estou na presença de Deus e eu quero permanecer na presença de Deus. Ninguém quer sair da presença de Deus. Você nunca vai sair da presença de Deus. Você pode não ter consciência de que está na presença de Deus. Por isso que eu recomendo que quando começarmos uma oração, ou quando você for animar uma oração, não diga se colocar na presença de Deus. Ninguém saiu da presença de Deus. Diga que é melhor. Vamos tomar consciência da presença de Deus. Muito bem, é isso. Ninguém saiu dessa presença. Agora, nós precisamos levar essa presença. Como servos e servas do reino, construtores e construtoras do reino de Deus, nós precisamos, porque eu não posso, por exemplo, dizer, eu não saio aqui da corte, eu não saio aqui da sala real, da nobreza, eu não posso. Eu não quero sair. Não, tem que sair do palácio, tem que sair da sala real, tem que ir para as ruas do reino, tem que ir para as ruas do reino, tem que ir para os lugares mais longínquos, tem que sair olhando para o modelo mais antigo, medieval, de aquelas cidades muradas. Quer dizer, tem que sair para fora, né? Um pouco redundância, mas tudo bem. Tem que sair para além dos muros, tem que ir para além dos muros. Vamos brincar com essa redundância mesmo. Tem que sair para fora dos muros, né? Para além dos muros. E é isso. Eu não posso. Porque tem gente que precisa dessa presença. Tem gente, eu não posso reter a presença de Deus, a presença do Rei. Já que eu me percebo na presença do Rei, já que eu vou me esforçando para viver na presença do Rei, para estabelecer o reinado de Deus em minha vida, eu tenho que ajudar outras pessoas também para que elas estabeleçam ou se abram para que o reinado de Deus, de Cristo, se estabeleça também em sua vida. Isso é importante da nossa parte. Queridos amigos e amigas que nos acompanham nessa iniciativa de programa pelo Facebook, A Voz do Senhor.
Se eu também estivesse com você na missa, não estou, mas de qualquer modo vou fazer, eu também faria o gancho do Evangelho com a primeira leitura. A primeira leitura da liturgia de hoje nos coloca o livro do profeta Isaías. É um texto que é colocado em contexto de exílio da Babilônia. Quer dizer, é do exílio da Babilônia que o povo, então, se questiona: será que Deus se esqueceu de nós? E aí, a proclamação da primeira leitura pelo profeta Isaías: Deus não se esqueceu de você. Mesmo que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu nunca esqueceria de ti. Eu nunca me esqueceria de ti. Isso vale para nós também. E com isso eu quero tomar duas coisas. A primeira é dizer que o reino de Deus é a vontade de Deus acontecendo. Não é simplesmente um lugar. Não é simplesmente um lugar. O reino de Deus, ele pode acontecer em qualquer lugar. Qualquer lugar. Inclusive, nós precisamos estender o reino de Deus. Tem pessoas que tipificam, que separam um pouco também. O reino de Deus acontece aqui, aqui, aqui. Acontece na igreja, acontece em tal lugar. Mas o reino de Deus, por exemplo, não acontece numa diversão, não acontece num carnaval, não acontece... E aí a gente sataniza tudo. Tem muita coisa ruim em carnaval. Tem muita coisa ruim em outros ambientes, em outras festas, mas não só. Não só. Na família também tem dificuldades. Eu não concretizo 100% o reino de Deus. A sua família não concretiza. Muitas vezes lá na casa, na hora das discussões, de repente as discussões não são sempre pautadas pelos valores do reino. Que a gente às vezes dá um palavrão, faz isso, faz aquilo. Então nem sempre. Quer dizer, em todo lugar, independente de lugar, sambódromo, seja o que for, independente de lugar, todos nós estamos a caminho para concretizar o reino de Deus. Agora, é claro que há lugares, como por exemplo o Carnaval, a gente vê muita coisa ruim também acontecendo, e a gente se assusta e diz: olha, muita coisa aí não é de Deus, não, de fato não é de Deus. Muita coisa não é de Deus. Mas todo aquele povo que está ali é do Senhor. Deus quer, criados por Deus, e Ele quer que essas pessoas encontrem o caminho da verdade também. Como diz a palavra, né? Como diz São Paulo. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Muito bem. É isso. Esse é o nosso lugar de portadores do reino. Portadores do reino. Não com arrogância. Não com arrogância. Não com arrogância. Mas com humildade. Com bondade também. Com humildade, com bondade. Somos portadores desse reino. Na medida que a gente vai se esforçando para concretizar esse reino. Então eu queria desejar a todos a coragem para continuarmos irradiando o reino de Deus. São Paulo vai nos dizer que o reino de Deus, ele é paz, justiça, alegria, paz, justiça, gozo. Gozo, falando para os romanos, ele vai dizer: o reino de Deus é paz, justiça e gozo no Espírito Santo. É isso. Então o reino de Deus, ele é justiça, ele é amor, ele é paz. Então eu quase que ia me fugindo um pouquinho. Uma coisa é isso que eu disse em relação à primeira leitura. Uma outra coisa é que muitas vezes a gente não se dá conta de que o reino de Deus, mais do que um conjunto de preceitos morais, e está todo mundo vivendo aqui, esses mandamentos, essa coisa toda, e aí pronto, o reino de Deus está aqui, está todo mundo vivendo. Verdade. Esse é o esforço que a gente precisa fazer. Mas o reino de Deus, ele não é pautado simplesmente, está todo mundo cumprindo aqui os mandamentos, pronto, o reino está aqui. Não houve cumprimento, o reino não está aqui.
Não é assim que Deus nos trata. Não é assim. Pela primeira leitura, como disse a vocês, nós estamos na missa, porque o texto daqui desse momento é o Evangelho, mas fazendo as referências que são pertinentes, nós queremos dizer hoje, o reino de Deus, mais do que uma ordem moral, onde todo mundo vive bonitinho, certinho, o reino de Deus é o lugar, é a experiência do amor de Deus acontecendo na minha, na tua, na nossa vida. Então, se lá no exílio da Babilônia, lá naquela dificuldade toda, eles experimentarem o amor de Deus, experimentarem esse amor que não o abandona, se o povo experimentar esse amor que não abandona, o amor de Deus, o reino de Deus está acontecendo ali. É isso que eu quero dizer. A nossa grande tarefa, como construtores e construtoras do reino, é a tarefa de amar. É a tarefa de amar. Não estou desprezando os mandamentos. Os mandamentos são importantes. Eles precisam. Os mandamentos são a concretização desse amor. É a nossa resposta a este amor primeiro. Esse amor que nos tomou por primeiro. Que nos alcançou primeiro. O mandamento é a nossa resposta a esse Deus que profundamente nos ama. Mas não é o mandamento pelo mandamento. Porque antes do mandamento é o amor. O amor, o mandamento, é a resposta a este amor de Deus. Então o que é que vem antes? O amor ou o mandamento? O amor. A realidade profunda, incomensurável, porque a gente não consegue medir, incomensurável do amor de Deus, mistérica, a realidade profunda, incomensurável, mistérica do amor de Deus por cada um de nós. E é como diz a primeira leitura, vocês que estão aí no exílio, não percam de vista que, mesmo que uma mãe, que é um amor lindo, profundo, e que Deus compara o seu amor ao amor de mãe, mesmo assim, não percam a dimensão de que, mesmo que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu jamais me esqueceria de vocês, de vós. Então, aqui está. Qual é o nosso grande papel? Para terminar essa reflexão, qual é o nosso grande papel? Sermos arautos do amor de Deus. Comunicadores do amor de Deus. Porque não basta hoje simplesmente anunciar o que pode, o que não pode. Não basta dizer que as pessoas estão no reino das trevas, dizer que elas estão entregues a outras forças. Não basta. Não basta, por exemplo, satanizar o carnaval, que tem uma dimensão legítima para o povo brasileiro. O samba, o axé, o frevo. Não basta. Os blocos de rua, a alegria. Tem muita coisa legítima que é do povo, é da índole do povo brasileiro. E Deus quer entrar aí na cultura, Deus está na vida do povo. E a nossa fé ela tem que estar juntamente com a vida. Agora, claro, com uma leitura crítica, nem sempre tudo é luz. Nem tudo é luz. Mas eu não posso também dizer tudo é treva nisso aqui e me afastar. Não. Nós somos mais do que dizer aqui, nesse lugar, nós temos uma ordem moral perfeita. Portanto, aqui o reino de Deus está acontecendo. Não existe isso. Não existe. O reino de Deus, mais do que o lugar, é a busca do senhorio de Deus, a busca da vontade de Deus em nossa vida. Quando Deus estiver acontecendo em nossa vida, quando Deus acontece em nossa vida, isso é o seu reino. Se Deus estiver acontecendo na vida das pessoas, isso é o reino. E eu queria dizer, mais do que essa ordem moral, o grande imperativo do reino de Deus é amar. Amar, amar, amar. Amar com palavras, mas muito mais amar com gestos. Amar
com os valores que pautaram o ministério, a caminhada de Jesus. Amar com misericórdia, porque misericórdia já é uma forma de amor. Amar com compaixão, compaixão já é uma forma de amor, de concretização do amor. Amar com verdade, amar reconhecendo que tem uma outra pessoa irredutível diante de mim. Por isso, o profundo respeito de Jesus para com a pessoa humana. Isso é amar. Isso é reino de Deus acontecendo. E é por causa de um certo reino, é por causa de um certo rei, como canta Padre Zezinho, é que nós estamos aqui também. Um rei que, mais do que proclamar os seus decretos, mais do que enviar os seus arautos para comunicar uma ordem perfeitamente moral, um edifício moral perfeitamente construído, um rei que teve coragem de ir até as pessoas para amar. É para esse tipo de reinado que Jesus Cristo está nos convidando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Desculpa se me alongo, mas quero terminar com esse livro que já é amigo de muitas pessoas. Inclusive quero até dizer que estou vivendo esses dias uma experiência bonita com ele. Estou celebrando numa paróquia aqui próxima de onde eu moro, aqui em Belo Horizonte, na região da Pampulha, e Nossa Senhora da Paz. Já celebrei lá hoje, tenho celebrado esses dias, vou abrir a Semana Santa com esse povo de Deus. E na semana passada, falando para as mulheres do Apostolado da Oração, recitei poesias para elas, e gostaram demais, ficaram felizes, e eu senti uma repercussão muito grande desse livro e da poética que aqui se encontra. Fico feliz por isso, e nesse sentido me alegro e partilho com vocês isso também. Então, esse livro que vai chegando cada dia mais aos corações das pessoas. Hoje já li também poesias na missa lá com a turma. Então, assim, quanto mais me dão um retorno positivo, eu mais leio poesias, eu declamo mais poesias que se encontram também aqui no Luz da Palavra, a poesia do Evangelho da Vida. Muito bem, já me alonguei demais e eu quero terminar com uma poesia que eu acho que diz muito para o momento de hoje. Porque para construir o reino de Deus, eu tenho que tomar o amor como ofício. É o texto que nós vamos ler agora, o chamado Ofício de Amor. Bem? Então nós vamos ficar com essa poesia. Começa a entender as tuas divinas pegadas em meu viver de transeunte. Imagino que fazer da vida serviço não é algo que se invente sem mais. É o florescer da tua graça em nós. Sou feito de tantas massas e tijolos, sou consciência e liberdade, inconsciência, medo e errância. Sou o que faço hoje, o que fui ontem, sou o que ainda não sou, o que serei. Olho e vejo no registro da história o teu caminho de serviço e entrega viva. Quão belo é teu estar em si, estando fora. Servo que sofre por amor e por sua ausência, que faz do sangue seu mais genuíno batismo. Olho e vejo no registro da memória teu quenótico sacrifício, ofício de amor. Oblação tão inteira e tão eloquente, que sustenta o rito e cria posteridade. Tão intenso como só o amor, tão eterno como só o amor, tão novo na nossa velha história como tão somente o sublime amor. Ofício de Amor, de Júlio Santa Bárbara. Um abençoado domingo para todos, uma boa semana, até um próximo encontro, se Deus quiser.